Olá, amiga ou amigo, é bom estar aqui mais uma semana para juntos vermos mais um pouco da Palavra de Deus, especialmente sobre este assunto tão importante que é descanso que nos vem através de Jesus. Eu desafio-te a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer os nossos links do YouTube ou do Facebook, 2 minutos com ele. Faz também gosto nestes nossos canais, pois assim ajudarás outros a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Esta semana vamos continuar a ver a história de José. A semana passada vimos como, apesar de todos os contratempos, ele permanece fiel a Deus e como, graças a isso, ele consegue obter estabilidade emocional nas mais variadas situações. Vendido como escravo, tornando-se administrador de um oficial egípcio, ter de viver na prisão por ter sido fiel a Deus e ao seu patrão por um crime que ele não cometeu. Esta semana iremos ver o seu reencontro com os irmãos que o venderam e a importância do perdão para a nossa vida emocional, como forma de se alcançar também o verdadeiro repouso físico. O nosso texto base vem em Gênesis, no capítulo 45 e no verso 5, e mostra a maneira como José olha para tudo o que aconteceu até ali. Diz o capítulo 45 e versículo 5, mas não se aflijam, nem tenham remorsos por me terem vendido para aqui, porque foi Deus que me enviou à vossa frente para podermos sobreviver. Há sempre, pelo menos, 2 maneiras de enfrentarmos as nossas dificuldades, como uma fatalidade ou como uma oportunidade. José olhou para tudo aquilo que lhe tinha acontecido de acordo com este segundo ponto de vista, uma oportunidade. Voltemos à história de José. Esta história continua com José a interpretar o sonho de Faraó e este a reconhecer que ele é inspirado por Deus, tanto na interpretação do sonho, quanto na solução apresentada para a fome que se avizinha. Vamos ver isso no capítulo 41 e no versículo 38 de Gênesis. Diz então, o Faraó disse aos seus conselheiros: seremos porventura capazes de encontrar um homem tão inspirado por Deus como este? Fantástico, não é? A vida de José dá como que uma volta de 180 graus. De prisioneiro passa a primeiro-ministro do Egito com a incumbência de gerir um período de prosperidade e preparar o período de recessão que se aproximava, uma recessão essa provocada por uma grande seca, quer no Egito, quer nas nações à sua volta. Essa seca acaba por obrigar os irmãos de José a deslocarem-se ao Egito para comprar cereais, o que leva a um reencontro entre eles. Nesse encontro, ele não se dá a conhecer, mas mostra a preocupação em relação ao seu irmão mais novo e quer verificar se este tinha tido o mesmo tipo de tratamento que ele por parte dos irmãos mais velhos. Ele tinha sofrido na pele um tratamento abusivo, por isso preocupa-se com quem poderia sofrer o mesmo. É isso que Jesus nos ensina com o texto de Mateus no capítulo 25 e no versículo 45, quando ele diz: saibam também que todas as vezes que deixarem de fazer isto a um destes meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o deixaram de fazer. O relato bíblico mostra-nos que houve uma modificação positiva nos irmãos de José. Vemos que sentem arrependimento pelo que fizeram e confessam isso em voz alta, de modo que José, sem eles perceberam, porque ele não se tinha dado a conhecer, ele ouve isso da sua boca. Vejamos o que diz o capítulo 42 e o versículo 21 de Gênesis. Diz assim: mas iam comentando uns para com os outros: infelizmente somos agora castigados por causa do nosso irmão, pois quando ele estava em aflição e nos pediu compaixão, não fizemos caso dele. Por isso caiu agora sobre nós esta desgraça. Sim, prezado amigo, prezada amiga, eles mostraram arrependimento pelo erro que tinham cometido. Este é um dos primeiros passos para a obtenção do descanso emocional. O outro passo é o perdão.
A semana passada nós vimos que, apesar de tudo o que sofreu, José teve a capacidade de perdoar. Perdoou os seus irmãos, perdoou a mulher de Potifar pela armadilha que esta lhe causou, perdoou o copeiro de Faraó, que só se lembrou dele 2 anos depois dele ter revelado o sonho. Foi essa capacidade de perdoar, fruto da sua relação com Deus, que fez com que José ultrapassasse todos os obstáculos e chegasse onde ele estava agora. Foi também o arrependimento demonstrado pelos irmãos que tornou possível um desenvolvimento positivo na história desta família e que tornou possível o seu reencontro juntamente com o seu pai e de poderem voltar a viver juntos durante muitos anos e dando origem àquela grande descendência no Egito. Aprender a perdoar e viver o perdão é fundamental para o nosso equilíbrio emocional e que, por sua vez, influencia o nosso bem-estar físico. Perdoar não é natural no ser humano, pois somos pecadores e sujeitos ao vírus do pecado. Perdoar é um ato intencional, é algo que podemos aprender a desenvolver. Tudo começa com o compreender tudo aquilo que nos foi perdoado por Deus. Pois todos os pecados cometidos contra alguém ou em alguma coisa são pecados cometidos contra Deus. Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Miqueias, um dos profetas menores, diz que Deus perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Vejamos o que diz o seu livro, no capítulo 7, no verso 19. Mais uma vez, tem compaixão de nós e esquece os nossos crimes e lança os nossos pecados no fundo do mar. Isto significa que, além de nos perdoar, o Senhor esquece os nossos pecados. O verdadeiro perdão implica o esquecimento, o apagar do ato do outro em relação a nós, caso sejamos nós os ofendidos. Muitas vezes as consequências não nos deixam esquecer o ato, mas está em nossas mãos, está na nossa mente, o não relembrar o originador desse ato. O autor do nosso manual de estudos afirma que a cura virá se o permitirmos, mas se nos agarrarmos à amargura, à ira e ao ressentimento, isso tornará a cura muito mais difícil, se é que ela será possível. São muitos os textos que nos mostram a libertação que acontece no ser humano ao perdoar e ao ser perdoado. Um deles vem em Romanos, no capítulo 7 e nos versículos 7 e 8, onde Paulo diz assim: felizes aqueles a quem Deus perdoou as faltas, aqueles a quem perdoou os pecados. E depois no verso 8, sim, feliz aquele a quem o Senhor não toma em conta os seus pecados. Por outro lado, o não perdoar aos outros tem consequências graves para nós próprios. E é isso mesmo que Jesus diz em Mateus no capítulo 18 e no versículo 35. Assim também vos há de tratar o meu Pai do céu, se cada um de vocês não perdoar de boa mente ao seu irmão. Sim, prezado amigo, prezada amiga, para obtermos o perdão de Deus, temos de ser pessoas perdoadoras. Jesus também realça isso na oração modelo, aquilo que nós chamamos o Pai Nosso, conforme está registado em Mateus no capítulo 6 e no versículo 12, onde, a certo ponto dessa oração, Jesus diz: perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Quando fazemos esta oração e repetimos esta frase da oração, estamos como que a sentenciar-nos em relação ao pecado e ao perdão dos nossos pecados. Deus perdoará na medida em que nós perdoamos também. O que vimos em José é a aplicação prática da oração que o Senhor ensinou. A história mostra que, ao demonstrar o seu perdão, ele libertou quase completamente os irmãos da angústia e do peso na consciência do seu ato. Eu digo quase completamente porque a angústia voltou após a morte do pai, e nessa angústia eles enviam um recado a José. Vejamos o que diz Gênesis no capítulo 50 e nos versos 15 a 17. Diz no versículo 15: como o pai tinha morrido, os irmãos de José diziam entre si: quem sabe se José não está ressentido conosco e se vai vingar do mal que lhe fizemos?
Depois no versículo 16 continua: e então mandaram dizer a José, o teu pai, antes de morrer, ordenou-nos, depois no versículo 17, que te disséssemos da sua parte: peço-te, por favor, que perdoes aos teus irmãos o seu crime e o seu pecado, pois eles trataram-te muito mal. Por isso te pedimos, mandam dizer eles, que nos perdoes, pois também nós adoramos o Deus do teu pai. Ao ouvir estas palavras, José pôs-se a chorar. Estes homens, ao longo da sua vida, tinham sido pouco perdoadores. O episódio relatado no capítulo 34 de Gênesis mostra isso. Para vingar a desonra da sua irmã, eles mataram todos os homens de uma cidade. Por isso, eles não conseguem compreender até que ponto José os tinha perdoado. Mas acabam por descobrir isso mesmo. Quero terminar com um texto da autora Ellen White, que no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 204 e 205, ela faz a seguinte comparação. A paciência e a humildade de José sobre a injustiça e a opressão, o seu pronto perdão e a sua nobre benevolência para com os seus cruéis irmãos representam o resignado sofrimento do Salvador perante as malícias e os maus tratos de homens ímpios e o seu perdão, não somente aos seus assassinos, mas a todos os que têm vindo junto dele, confessando os seus pecados e buscando perdão. Ao olharmos para esta lição e para este ato perdoador de José, que nós possamos também compreender o perdão que vem de Deus. Este perdão que, quando exercido para com os nossos semelhantes, com aqueles que nos fazem mal, nos liberta, nos dá um alívio. Que possas também sentir isso, se por acaso ainda existe algum ressentimento de alguém para contigo que não te pediu perdão, vai ter com ele e dá o primeiro passo, se for o caso. Porque esta também acabou por ser a atitude de José e é isto que esta lição nos ensina. Obrigado, querido Deus, pelo teu perdão. Obrigado, querido Deus, porque colocas esse mesmo perdão no nosso coração. Vem ajudar-nos para que a cada dia nós possamos ser mais perdoadores e termos também uma vida mais tranquila, certos e confiantes no teu perdão e também na boa relação com aqueles que estão à nossa volta. Te agradecemos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. A semana que vem vamos encontrar-nos novamente aqui para vermos a nossa lição número 8, que tem como título Livres para Repousar. Vamos encontrar aqui um pouco mais de conhecimento que nos vem da parte de Deus através da sua palavra. Um abraço e até para a semana.